Inclusive, esse Eu não anúncio uso das dinheiro. tarifas de Trump aqui para o Brasil, Bruno, a gente vai ter uma entrevista agora, porque não pegou só a gente de surpresa e o mundo inteiro, não. Pegou também boa parte da indústria, né? Principalmente os setores que vão ser mais afetados economicamente. Por isso, a gente convidou agora para participar em tempo real com a gente o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, que teve também uma reunião, né, realizada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com outros empresários para discutir justamente uma resposta ao tarifaço. E agora ele chega em tempo real com a gente. Fernando, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigada pela sua participação. Durante essa reunião entre o governo e os empresários, vocês já conseguiram achar alguma forma de resolver, de responder a esse tarifaço? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. É um prazer estar com vocês. Bom, responder não é bem a questão, é encontrar canais de negociação que abram uma discussão serena e correta de algo que não tem o menor sentido econômico, já que os Estados Unidos são superavitários com o Brasil já há bastante tempo, não só em bens, mas também na área de serviços. Então, resposta, não entendemos que a resposta seja uma retaliação, pelo menos por hora. Uma política de olho por olho, todos ficaremos cegos ao final. É inusitado que nós estamos vivenciando hoje, com um país que nós temos uma estreita relação, o nível de investimentos estrangeiros no país dos norte-americanos é o maior que nós temos, muitos investimentos brasileiros lá, e, de novo, do ponto de vista comercial, os Estados Unidos, um dos poucos superávites na balança que ele tem é com o Brasil. Portanto, a discussão lá se deu em torno de algumas palavras-chave: negociação, equilíbrio, senso de urgência, porque ouvindo a matéria que vocês estavam debatendo antes, está muito claro que setores inteiros serão extremamente prejudicados e empresas poderão sofrer enormemente, até mesmo uma solução de continuidade, se nós não encontrarmos um caminho adequado para esse quadro que nós estamos vivendo hoje. 50% de imposto de importação não é uma tarifa, é quase que um embargo. Não há como você suportar isso numa relação comercial, um aumento do dia para a noite de 50%. Então, não há ainda essa veia, mas o que ficou definido, pelo menos consensuado, é de que nós precisamos acelerar isso, encontrar os canais adequados no governo norte-americano que terão poder para discutir com as nossas autoridades. As negociações no Brasil estão muito bem entregues ao Itamaraty, ao MIDIC, capitaneados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Indústria e Comércio. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui em negociações, ou melhor, em conversações com as nossas contrapartes privadas nos Estados Unidos, porque lá também já houveram manifestações contrárias a essa taxação absurda sobre o Brasil e mostrando que há uma perda generalizada, tanto para brasileiros quanto para norte-americanos, e isso vai afetar não só os investimentos futuros, como já os negócios presentes, e vai impactar também a parte de geração de postos de trabalho. Quer dizer, é um perde-perde enorme diante de um quadro difícil, muito difícil, agora agravado com essa abertura de investigação da seção 301 da lei comercial. Não é um resultado imediato, vai demorar isso aí 18 meses aproximadamente, mas vai dar trabalho também. Mas do ponto de vista do nosso setor, a discussão está muito centrada, e ontem este foi o eixo central, em tentar encontrar canais que nos permitam viabilizar, minimizar ou voltar, que é o nosso objetivo, ao que estava antes. Já não era excepcional, é aquele adicional de 10%. Mas no momento presente, dentro do Mercosul, só o Brasil que recebeu essa taxação de 50% adicionais. Argentina, Paraguai e Uruguai continuaram com 10%, e aí não faz sentido que com 200 anos de história e relacionamento e com tantas coisas envolvidas, que nós tenhamos esse momento tão difícil que eu jamais vivi na minha vida e que afeta principalmente no nosso negócio de indústria têxtil e confecção, pequenas e médias empresas que são a maioria dos operadores na nossa indústria e que fazem negócio com os Estados Unidos, não é igual à China, obviamente, mas esse ano nós estamos estimando chegar aí a 90 bilhões de dólares de exportações para os Estados Unidos. São quase 500 milhões de reais e que você não encontra mercado do dia para a noite para ocupar esse espaço que poderá vir a ser perdido se não houver uma alteração no quadro que nós estamos vivenciando nesse momento.
Eu vou insistir com essa linha que o senhor acabou de colocar sobre os 500 milhões de reais. É um número muito alto. Esse valor já estava em negociação com os Estados Unidos ao longo do ano e o que será feito ainda é uma incerteza. Mas, na opinião do senhor, o que não foi feito para chegar a este momento que estamos enfrentando? Olha, eu acho que a gente discutir agora o que não foi feito não vai nos levar muito longe. O que precisa ser feito é o que vai construir a ponte. Hoje nós temos um muro, uma parede, um paredão enorme. E o que precisa ser feito é abrir os canais de diálogo dentro da diplomacia oficial de ambos os países. Sabemos que a gestão da política internacional daquele país, nos Estados Unidos, está sujeita a muitas idas e vindas, a decisões mais pessoais, mas essas coisas aconteceram, pegou todo mundo de surpresa pela virulência do que foi apresentado ao Brasil. Mas agora é olhar para frente e ver com quem nós vamos conversar, o que vocês querem com relação a um país como o nosso, evitar ficarmos aí com discursos inflamados, atiçando ainda mais o ambiente. Nós precisamos de calma, tranquilidade, sangue frio, por mais que haja essa irritação que a gente entende até como razoável, mas nós não vamos resolver isso com insultos e com agressões. Nós vamos resolver isso com diplomacia, encontrando os pontos em comum, porque os americanos também perdem. Claro, a economia deles é muito maior do que a nossa, quem sofre mais é sempre aquele menos poderoso. Mas seja como for, nós temos aí vínculos excelentes com os Estados Unidos, empresas lá instaladas, empresas americanas aqui. Então agora é olhar para frente e abrir esses canais de diálogo com aqueles que possam ter o poder lá naquele país de dialogar no sentido de encontrar um caminho, uma solução. Agora, o que passou, um vai dizer que um falou assim, o outro falou assado, enfim, tem muito imbróglio, está muito misturada essa questão toda, mas nós estamos focados na área econômica, comercial, diplomática. A questão política deixa para os políticos. E é bom que todos os políticos tenham aí o equilíbrio para que nós consigamos encontrar o mais breve possível uma solução, porque é muito grave. São 40 bilhões de dólares que o Brasil exportou para os Estados Unidos ano passado. Compramos um pouco mais do que isso. Segundo dados da CNI, para cada 1 bilhão de dólares, nós temos mais ou menos 23, 24 mil empregos envolvidos e uma massa salarial da ordem de 500 milhões de reais. É muita coisa e afeta demais vários setores, inclusive em alta dependência do mercado norte-americano, como nós pudemos ver ontem na reunião, que foi muito bem conduzida pelo vice-presidente Alckmin, com a participação de outros ministros, Rui Costa, Fernando Haddad, a Simone Tebet, a diplomacia, a embaixadora Maria Laura, enfim, há todo um sentimento de que agora não é hora de movimentos bruscos, agora é hora de acalmar e encontrar caminhos interlocutores adequados. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta para a gente finalizar agora, por favor, brevemente. O que vocês acreditam que, se o pior acontecer, o pior cenário, não acontecer uma negociação, você já tem uma estimativa do que pode acontecer na indústria têxtil, onde você atua, uma estimativa de 6 meses aí, do que pode acontecer a partir do dia 1º de agosto, quando a tarifa começar? Eu diria que nós teremos uma perda, se não total, quase que total de negócios, porque 50% de tarifa vai abrir espaço para os nossos concorrentes ocupar o espaço que nós duramente conquistamos ao longo desses anos. Então vai ser realmente algo muito dramático, principalmente para as empresas mais dependentes desse comércio. É claro que o Brasil não tem a parcela maior da sua produção voltada para o mercado mundial, mas 500 milhões de reais é muito dinheiro e, dependendo do grau de exposição, como eu falei anteriormente, o impacto vai ser muito grande em alguns segmentos, em algumas empresas. Perfeito. Fernando Pimentel, nosso diretor aí da ABIT, muito obrigada pela participação em tempo real aqui na Jovem Pan. Sempre muito bem-vindo, parabéns pelo trabalho. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.